Quem diria que a autora mais resenhada do meu canal seria a Colleen Hoover? Mas pois é, né? Aqui estamos. Eu já resenhei Confissões, que eu odiei, Verity, que eu gostei, e hoje eu tô aqui pra resenhar A Mulher em Queda. Olá, eu sou a Dora Lutz, seja bem-vindo ao Livros e Pão. Feliz Ano Novo, feliz 2026, e a primeira resenha do ano será A Mulher em Queda, de Colleen Hoover. E já aviso, esta resenha terá spoilers. Elas não vão acontecer agora, nesse iniciozinho do vídeo, mas daqui a pouco elas vão chegar e eu vou te avisar quando esse momento estiver chegando. Mulher em Queda é o mais novo livro da Colleen, depois de alguns anos sem publicação. E o livro já começa com uma espécie de nota dela para os leitores, pedindo que todos lembrem que o livro é uma ficção. E, portanto, os leitores não devem levar as coisas que são ditas, faladas ou pensadas pelos personagens como exemplos de coisas que a própria Colleen falaria, pensaria ou faria. Ou seja, o que ela fala, na verdade, são coisas que qualquer leitor de ficção já deveria saber, mas que cada vez menos gente parece compreender. A separação entre ficção e realidade. E na minha opinião, ela não deveria nem ter deixado essa nota. Eu acho que as conexões que o livro inevitavelmente tem com a própria trajetória dela como autora ficariam ainda mais provocativas sem essa defesa logo de cara. Mas, por outro lado, eu entendo ela escrever isso porque imagino que a Colleen deva ter fãs muito obsessivos, para além de um nível saudável, de uma obsessão saudável. Então eu entendo ela ter deixado essa nota também. E bem, a personagem principal do livro é uma autora best-seller de livros de suspense romântico que acabou se envolvendo numa polêmica com a adaptação mais recente de um dos seus livros para o cinema. Um pouco familiar, não? E nesse ponto vale lembrar que Mulher em Queda surgiu a partir de um conto anterior da Colleen Hoover que já existia, chamado Saint, que estava presente numa antologia chamada One More Step, mas que, para ser transformado em romance, claro, foi desenvolvido em vários outros aspectos que não eram desenvolvidos no conto. E a polêmica da adaptação do livro da Petra para o cinema foi basicamente que o livro girava essencialmente em torno de um triângulo romântico, mas que quando o livro virou filme, um desses personagens do triângulo romântico simplesmente sumiu. Não estava nem mais presente na história, o que deixou os fãs muito revoltados. Imagina, por exemplo, Crepúsculo sendo adaptado para o cinema sem o Jacob, sem esse triângulo amoroso que gerou tantas guerras de time Edward ou time Jacob. Então os leitores foram à loucura num sentido muito negativo da parada e eles se sentiram muito traídos pela Petra, porque vazou a informação de que ela teria optado por isso, que ela teria estado ok com essa decisão de cortar o personagem. Ela foi basicamente cancelada e o pior de tudo foi que ela ficou com uma ansiedade social imensa e, claro, com um bloqueio de escrita enorme, passando anos sem publicar nada. Porém, agora a Petra está a caminho de um dos seus clássicos retiros de escrita, no qual ela passa semanas isoladas em um chalé a fim de conseguir finalmente sentar e escrever. E quando ela chega no chalé, ela já sente logo que as coisas vão ser um pouco diferentes dessa vez. Porque o que era pra ser um chalé rústico, tipo o chalé de que ela estava acostumada, na verdade parecia rústico por fora, mas por dentro era um verdadeiro chalé moderno e luxuosérrimo. E a melhor amiga da Petra, a Nora, também é uma autora e talvez seja a principal responsável por estar mantendo a Petra viva em meio a esse caos literário e por estar incentivando ela a continuar seguindo na escrita e a voltar a escrever. E a Nora consegue, inclusive, convencer a Petra a fazer uma live para alguns leitores seletos, pessoas que já estão no seu clube de fãs, né, e que ela sabe que não vão ficar jogando hate nela, a fim de ter novamente essa interação positiva com os fãs, de ter essa troca para poder voltar a escrever com mais confiança. E a Nora promete que vai filtrar as perguntas e comentários negativos para a Petra também não ser afetada por eventuais questões maliciosas que pudessem surgir. E para mim, essa live, que acontece com a Petra já no retiro de escrita, foi uma das partes mais interessantes do livro, porque elas conversam muito sobre o papel da arte, a mudança no leitor e a interferência das redes sociais em ambos esses quesitos. São tópicos que estão na mente de todo mundo que trabalha com arte, e em especial com escrita, e eu acho que foi até um pouco ousado da parte da Colleen Hoover, com essa plataforma imensa, né, e com tantos fãs, falar diretamente sobre esse assunto, fazendo também uma crítica à interpretação dos leitores, que inevitavelmente é uma crítica também a alguns dos leitores dela. E até por isso eu acho que colocar aquela nota lá no início do livro foi também arregar um pouquinho, mas tudo bem, eu entendo. E nessa live surge uma pergunta que norteará todo o livro. Até onde você estaria disposta a ir
para se tornar uma escritora melhor? Você vivenciaria tudo que seus personagens vivenciaram para poder escrever melhor sobre esses assuntos? E a resposta, a princípio, é sim. Petra responde que sim e que ela faria de tudo para se tornar uma escritora melhor. Acontece que a Petra começou a escrever uma história com um detetive misterioso e gostosão chamado Cam. E dali a pouco, quem bate na porta do chalé de madrugada? Um detetive gostosão e misterioso chamado Saint. Coincidência, não? E nessa hora eu me lembrei imediatamente do Angel, que é um personagem originalmente de Buffy, a Caça-Vampiros, mas que no spin-off, Angel acabou se tornando um detetive gostosão misterioso. E eu me lembrei dele, mas na verdade, na minha mente, eu imaginei o Saint bem como um desses homens hétero padrão gostosões de hoje em dia. Aquele tipo que vai pro BBB, sabe? Com harmonização facial, com uma barba parada exatamente igual a de outros homens e assim por diante. O Saint era assim na minha cabeça. E bem, logo que eles se encontram, você já vê as faíscas rodopiando no ar, né? Porque afinal, dois gostosos juntos. E aquela live acaba deixando uma pulguinha na orelha da Petra. Porque afinal, não seria esse homem, esse santo, um material de estudo perfeito para o livro que ela está escrevendo? E é aqui que vão realmente começar os spoilers do livro, então siga no vídeo por sua própria conta e risco. Daí, meus amigos, uma vez que eles se encontram, balela, né? Ela decide sim fazer essa grande pesquisa, esse grande esforço pro livro dela, e eles começam a ter um caso. No livro que ela tá escrevendo, o personagem é casado, e o Saint também é casado, então ele realmente acaba sendo, por acaso, assim, um estudo de caso perfeito para o livro que ela tá escrevendo. E o que é interessante, para além da distorção natural que um caso já representa, é que o caso deles fica bem no limiar ali entre ficção e realidade. Ela está interpretando a personagem dela, que ela criou, ou ela está sendo ela mesma, a Petra? E ele está interpretando o Cam, porque afinal ele fica sabendo da história que está acontecendo, ou ele está sendo ele mesmo, o Saint? E é essa distorção, essa dúvida que perdura por todo o livro. E antes de continuarmos a falar desses dois, eu queria pausar aqui rapidamente para falar da Mari e do Louis, que são dois personagens coadjuvantes do livro. Eu senti que eles foram personagens que ficaram um pouquinho dúbios. Principalmente a Mari, porque logo de cara você já percebe que tem alguma coisinha ali dela, na coisa que ela tá falando, que ela tá contando, que não tá 100% correta. E nisso eu acho até que a autora estabeleceu bem, sim, as bases para o que vem depois, principalmente na questão do dinheiro. Já o Louis só aparece realmente em duas cenas, uma no início do livro, mostrando o chalé, e uma mais no final do livro, na qual ele é responsável por falar pra Petra que as coisas não eram bem como ela estava entendendo. Agora, eles como um casal que não funcionou muito bem pra mim. Não consegui entender muito bem a dinâmica deles como casal e eu tive dificuldade até em visualizar a idade com a qual a autora estava descrevendo eles como senhores, porque as ações e os comportamentos não estavam batendo com as coisas que eles falavam e que, por outro lado, também faziam. Eu sinto que esses personagens poderiam e deveriam ter sido um pouco mais desenvolvidos para dar credibilidade para a história e também para deixar a gente mais fundo naquela bolha que a Petra estava envolvida. A bolha do chalé. Porque é claro que a bolha do amor era a bolha principal e tudo mais, mas eles também faziam parte do cenário, eles também eram componentes importantes daquele isolamento que ela estava vivendo. E uma passagem que me incomodou muito foi uma passagem que a Petra e o Saint estavam no lago e aí eles veem o corpo da Mari boiando. E é uma cena que dá um grande susto neles, nos personagens e nos leitores, porque a gente lê rapidamente e acha que aconteceu uma merda ali e que a Mari tá morta, né? E o Saint vai lá desesperado pra resgatar ela, só pra descobrir que na verdade ela tava boiando plena e que tava até com um snorkel. Tava viva, vivíssima, muito bem, obrigada. E eu jurava que essa passagem iria voltar em algum momento do livro. Achei que era um símbolo da cumplicidade deles, dela atuando pra ele poder cumprir o papel dele de detetive responsável e salvador da pátria. Ou mesmo então uma prova de que ela tava ali na verdade espiando pra tentar garantir a segurança da Petra. Mas não, nunca mais foi mencionada. E a passagem ficou ali, crua e esquisita, ocupando um pequeno, mas incômodo canto na minha mente até eu gravar essa resenha. E agora retornando aqui pra Dona Petra. Gostei do plot twist dela ser casada e ter filhos. Na verdade, esse foi o plot twist do livro que me pegou de surpresa. Bati palmas pra ela, rom pom pom pom. Muito bom que não era só ele que estava vivendo uma vida dupla e que a autora mostrou que ela também poderia ser escrota.
É isso aí. E eu acho que essa é uma sacada do livro até que a Colleen poderia ter explorado mais, porque a partir do momento que a gente descobre esse segredo dela, a gente descobre que também não era só ele que tinha um poder sobre ela. Ela também tinha um poder sobre ele. Ela também exercia um controle sobre ele que nem ele sabia que ela exercia. Porque afinal não era só ele que estava criando uma fantasia para ela viver. Ela também estava encenando uma fantasia para ele. E, portanto, ela também tinha poder sobre ele. Mas a Colleen preferiu desenvolver o livro de um modo que só ele tivesse pleno poder sobre ela. E, né, também não dava pra esperar muito mais da Colleen Hoover. Mas sinaliza aqui que nesse momento daria pra ter tido essa chave de virada ali no livro. E agora sobre o Saint. Não precisava ser Enola Holmes pra sacar que ele não era quem ele dizia ser, nem aqui, nem na China. Primeiro, detetive? Só se fosse aposentado, porque esse homem nunca estava no trabalho. Só na primeira cena do livro, na primeira passagem, e olhe lá. Até o Paulinho de Três Graças trabalha mais do que esse homem. Segundo, a pergunta, ele jamais machucaria ela, né? Alertas vermelhos soando por toda a casa. Se você tem que perguntar, você já entendeu tudo errado. Já tá tudo errado nisso aí. Enfim, fato é que os dois, tanto Saint como a Petra, queriam entender tudo errado. Então ficaram os dois presos nesse caso distorcido de tesão, amor, realidade, ficção e um chalé sexy. Nesse sentido da distorção dos personagens, o livro até me lembrou, curiosamente, do Stephen King em alguns momentos. Porque eu acho que ela conseguiu mergulhar bem em personagens que não só eram distorcidos, como gostavam de ser distorcidos, sentiam prazer em ser distorcidos. Nesse sentido, eu achei que ela foi até um pouco além da distorção que ela apresentou em Verity, por exemplo. Aqui os personagens sentem prazer e reconhecem esse prazer. E deixo aqui também um abraço pra Nora, né, a amiga da Petra, que vacilou, não um pouquinho, vacilou muito, mas que sem ela não teria história, né? Fazer o quê? Eu bem tava achando que ela tava quietinha demais, que tava uma amiga quietinha demais, senti que tinha uma ponta solta ali, então no final do livro não me surpreendeu ela ter tido algo a ver com essa história. Até achei que ela poderia ter tido mais a ver, mas a autora optou por deixar com ela só tendo essa micro pontinha de participação ali, né? Vocês acham que ela teve só mesmo, que ele contou tudo pra ela ou não? O que vocês acham? E, gente, esse livro nada mais é do que uma grande farofa, né? É um clássico vira-páginas, farofa, novela das 9. E vou te falar, eu gostei do livro. Gostei muito mais do que eu esperava gostar. Na verdade, eu costumo gostar dos inícios dos livros da Colleen, e aos poucos eu sinto que o livro vai me perdendo, que ela mesma vai deixando a história um pouco de lado e ficando presa, talvez, em uma parte da história que não me pega tanto. E apesar de eu achar que a segunda metade desse livro é consideravelmente mais fraca que a primeira metade, eu ainda assim gostei e fiquei presa na leitura e gostei do livro no modo geral. Eu só odiei, assim, a última página, a última frase. Fiquei, assim, tantos outros modos de terminar esse livro, mas tudo bem. Termina desse modo fácil. Tudo bem, eu supero. Eu gostei, eu achei uma boa leitura e eu acho que principalmente aquela parte do início da live é muito interessante. Um, pra quem tem preconceito com Colleen Hoover. Dois, pra quem trabalha com escrita, pra quem gosta disso, pra quem tá no meio literário, seja como leitor, seja como editor, seja como autor. Acho que ali tem um material bem legal pra isso. E a verdade mesmo é que eu tô num momento da minha vida que farofa me cai muito bem. Eu gostei até de Wicked parte 2. E com isso em mente, eu trago aqui a clássica pergunta do canal. Que pão seria esse livro? Que pão seria Mulher em Queda? E hoje eu digo que Mulher em Queda seria um pão farofa da Bahia. Que eu não conhecia, mas que vinha descobrir que é um pão comum da Bahia, que vem no topo com um pouquinho de farofa e também costuma vir com uma goiabadazinha. Além de, claro, manter a essência daquilo que a gente já está acostumado em um pão. E o que isso significa em termos literários? Significa que tem plot twist, bagaço, sexo e que ainda assim segue os moldes de uma boa história. E você? Me fala aí o que você achou do livro. Você esperava mais? Você esperava menos? Qual plot twist te surpreendeu, se é que algum te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários. E foi isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido o vídeo aqui. Por favor, me falem o que vocês acharam do vídeo, do livro. Comentem o que quiserem aqui nos comentários. Fico feliz de ter conseguido ler esse livro tão rápido, aqui bem no início, pra já poder trazer pra vocês a resenha. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, etc, etc. E deixa o joinha. É isso. Obrigada.